A criação e queda. No princípio de todas as coisas, antes mesmo que o tempo tomasse forma, Deus já existia como o único ser desde a eternidade. Em um gesto grandioso, ele decidiu trazer à existência os céus e a terra, dando início a tudo o que conhecemos. Sua criação refletia de maneira magnífica sua autoridade suprema e uma criatividade sem igual. A expressão máxima de sua criação manifestou-se com o surgimento do homem, formado conforme a sua própria imagem. Essa criatura distinta recebeu o sopro da vida diretamente das mãos de Deus, tornando-se um ser consciente, vivo e dotado da capacidade de escolher livremente. Nos primeiros momentos, havia plena harmonia, e o homem vivia em íntima comunhão com o Criador no Jardim do Éden. Contudo, mesmo naquele cenário perfeito, a humanidade enfrentaria sua prova mais significativa. Adão e Eva, os primeiros humanos, acabaram cedendo à astúcia da serpente. O fruto proibido, apresentado com promessas falsas, acabou sendo o estopim da queda. Ao desobedecerem, introduziram o pecado no mundo, rompendo de forma duradoura a ligação com Deus. Ao comerem do fruto que lhes fora vetado, Adão e Eva enfrentaram a dolorosa consequência do afastamento de Deus. Suas escolhas trouxeram não apenas sua própria decadência espiritual, mas também transmitiram o pecado a todas as gerações futuras. A inocência foi perdida, dando lugar à percepção do bem e do mal, e o Éden ficou para trás, protegido por querubins. Esse acontecimento fundamental, narrado nas Escrituras Sagradas, revela a vulnerabilidade da natureza humana. O episódio da criação e da queda ecoa por toda a Bíblia, evidenciando a necessidade de salvação e apontando para a promessa de um Redentor capaz de restaurar a comunhão quebrada entre Deus e o homem. Pré-dilúvio. A jornada da humanidade após a queda de Adão e Eva revela a profundidade da condição humana e a incansável iniciativa de Deus em promover restauração. A linhagem de Adão começou a se expandir e entre seus descendentes, Abel e Caim, protagonizaram uma narrativa marcada pela dor e tragédia. Movido por inveja e ressentimento, Caim cometeu o terrível crime de tirar a vida de seu próprio irmão, Abel. Esse episódio de violência representou uma virada decisiva na história da humanidade, evidenciando até que ponto o pecado poderia se aprofundar e destruir os fundamentos da convivência humana. Conforme a humanidade crescia em número, a corrupção também se espalhava de forma alarmante. A maldade e a injustiça tornaram-se práticas comuns, distanciando ainda mais a criação de sua condição original de harmonia. Diante dessa crescente depravação, Deus decidiu intervir de maneira contundente. O dilúvio. Noé, um homem reto e exemplar, foi alvo do favor divino. Orientado a erguer uma arca, ele recebeu a missão de proteger a vida em meio ao desastre que se aproximava. Casais de cada espécie de animal, junto com a família de Noé, foram reunidos na arca, que serviria como abrigo diante da destruição. As águas do dilúvio cobriram toda a terra, eliminando tudo o que havia se corrompido. A arca, conduzida pela providência divina, navegou sobre as águas revoltas, carregando em si a esperança de um recomeço. Depois de muitos dias enfrentando as águas, a embarcação repousou nas montanhas de Ararate, e Noé e sua família pisaram em terra firme, diante da aliança de Deus de que jamais voltaria a destruir a terra daquela forma. A narrativa anterior ao dilúvio, repleta de pecado, juízo e da cuidadosa preservação de um grupo fiel, permanece como um símbolo eterno da retidão e compaixão de Deus. Esse relato moldou significativamente o desenvolvimento da história bíblica, reforçando a constante necessidade de salvação e reafirmando a promessa de uma renovação futura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo.
Queremos te conhecer melhor e voltamos ao vídeo. Período pós-dilúvio. Depois do dilúvio, coube à humanidade, representada pelos descendentes de Noé, a missão de repovoar o planeta. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os ancestrais de diversos povos que se espalharam pelo mundo, contribuindo para a riqueza e pluralidade da criação. Sem é comumente reconhecido como o patriarca dos povos semitas. Entre seus descendentes encontram-se os hebreus, arameus e árabes. É por meio da linhagem de Sem que aparece Abraão, figura essencial na narrativa bíblica, conhecido como o pai de numerosas nações e o patriarca do povo hebreu. Jafé, por sua vez, está tradicionalmente ligado aos povos indo-europeus. Dele originaram-se grupos como os gregos, romanos, citas e outros que ocuparam amplas áreas da Europa e da Ásia. A dispersão dos descendentes de Jafé teve papel importante na formação da diversidade étnica e cultural das antigas civilizações. Em contraste, os filhos de Cam se estabeleceram em diferentes regiões. Entre esses grupos estão os cananeus, egípcios, filisteus e outros povos. Um episódio marcante envolvendo Cam diz respeito à sua atitude diante da nudez de Noé. Após plantar uma vinha e se embriagar com o vinho, Noé ficou nu dentro de sua tenda. Cam, ao ver o pai nesse estado, optou por contar aos irmãos em vez de agir com respeito. Diferentemente de Cam, Sem e Jafé demonstraram reverência pela condição do pai. Eles entraram de costas na tenda, levando um manto para cobrir Noé sem olhar para ele. Quando Noé despertou e foi informado do ocorrido, lançou uma maldição sobre a descendência de Cam, ao passo que reservou bênçãos para as linhagens de Sem e Jafé. Essa linhagem familiar estabelece as bases para os relatos seguintes das Escrituras, ligando as vidas dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, ao mundo que surgiu após o dilúvio. Essa genealogia também ajuda a entender o surgimento das diversas nações e culturas da antiguidade sob a ótica bíblica. Os patriarcas. A jornada dos patriarcas, repleta de vínculos familiares complexos e acontecimentos cuidadosamente conduzidos por Deus, teve um papel essencial na narrativa bíblica, moldando o destino do povo do Senhor. Abraão, originalmente conhecido como Abrão, e sua esposa Sara, receberam de Deus uma promessa extraordinária. Seriam pais, mesmo com a idade bastante avançada. Contudo, Sara, por causa de sua idade elevada, não conseguia conceber uma criança. Sua ansiedade e incredulidade fizeram com que ela sugerisse a Abraão que tivesse um filho com sua serva, de nome Agar. Agar engravidou, e Ismael veio ao mundo como fruto dessa união. O nascimento de Ismael teve importância relevante, pois ele foi o primeiro filho de Abraão, ainda que não fosse o descendente da promessa divina proferida por Deus. A relevância de Ismael na história bíblica se estende além de sua trajetória individual. Ele se tornou o antepassado de uma linhagem de povos conhecidos como os ismaelitas, que habitaram majoritariamente a região árida da Península Arábica. As Escrituras ressaltam que Ismael recebeu bênçãos de Deus e tornou-se um arqueiro destro. Entretanto, algum tempo mais tarde, Sara finalmente engravida. O nascimento extraordinário de Isaque, cujo nome significa riso, simbolizou o cumprimento daquela promessa divina. A alegria por ter um filho trouxe não apenas um sucessor físico, mas também confirmou a continuidade da aliança feita a Abraão. Isaque, por sua parte, uniu-se em casamento com Rebeca, e os dois enfrentaram provações singulares. Rebeca deu à luz gêmeos, Esaú e Jacó, que desde o ventre já apresentavam naturezas opostas. A bênção que originalmente seria do primogênito foi passada a Jacó por meio de um plano engenhoso. Isso desencadeou uma intrincada situação familiar. Após obter a bênção de seu pai, Isaque, enganando Esaú, Jacó fugiu para evitar a vingança do irmão. Jacó,
cujo nome significa aquele que engana, teve um encontro transformador com Deus e teve seu nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ele teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Essa descendência notável inclui personalidades como José, cuja trajetória teve papel essencial no desenvolvimento da história bíblica. Anos mais tarde, houve reencontro com Esaú e, de maneira inesperada, os dois irmãos fizeram as pazes. A ida para o Egito marcou um novo momento na narrativa dos patriarcas. José, filho de Jacó, que se tornou uma figura de destaque no Egito, foi peça-chave nesse acontecimento. Devido à escassez de alimentos na região de Canaã, onde vivia a família de Jacó, José, agora um líder influente no Egito, convidou seus familiares a se mudarem para lá, onde encontrariam mantimento e sobrevivência. Jacó e seus filhos aceitaram o convite e fixaram residência na terra de Gósen, uma zona fértil do Egito. Com a mudança para o Egito, a família de Jacó conseguiu sobreviver à crise de fome e preservar sua descendência. Esse acontecimento representou parte do cumprimento da promessa divina feita a Abraão, de que sua descendência se multiplicaria grandemente. A trajetória dos patriarcas tem como objetivo evidenciar os laços familiares, os dilemas humanos e a fidelidade de Deus em manter suas promessas ao longo das gerações. Cada passo dessa jornada ajudou a construir o cenário para acontecimentos futuros, preparando o caminho para a revelação progressiva do plano divino na história do seu povo. Êxodo e deserto. A grandiosa narrativa do Êxodo e a longa travessia pelo deserto revelam não apenas a liderança marcante de Moisés, como também a poderosa atuação de Deus em favor de seu povo, moldando profundamente a identidade da nação de Israel. Moisés, homem separado por Deus desde o nascimento, destacou-se como um guia sem igual. Encarregado por Deus de libertar os filhos de Israel, Moisés enfrentou o poderoso faraó do Egito, exigindo a saída do povo hebreu. O confronto resultou no extraordinário episódio do Êxodo, quando Deus, através de Moisés, tirou seu povo da terra egípcia. O ponto culminante da narrativa ocorre na travessia do Mar Vermelho. Com as águas abertas de forma sobrenatural, os israelitas passaram por solo seco, enquanto as ondas se erguiam como muralhas gigantescas à esquerda e à direita. Esse acontecimento simbolizou não só a libertação da servidão, como também confirmou Moisés como o porta-voz escolhido por Deus. Contudo, a jornada do Êxodo não se encerrou com a travessia vitoriosa. A caminhada pelo deserto transformou-se num período de provações, testes de fé e manifestação divina. Os israelitas, mesmo após presenciarem sinais grandiosos, enfrentaram situações que desafiaram sua confiança e obediência a Deus. A caminhada pelo deserto foi marcada pela necessidade de ensino e purificação espiritual. Durante 4 décadas, o povo de Israel peregrinou, enfrentando falta de comida e água, mas também sendo guiado por Deus por meio de Moisés. Essa trajetória fortaleceu a fé do povo e lançou os alicerces de uma comunidade leal à aliança divina. A liderança de Moisés, sustentada pela direção de Deus, guiou os israelitas por esse cenário árido e difícil até as fronteiras da Terra Prometida. Cada etapa, por mais desafiadora, teve papel essencial na complexa construção da história de Israel, ressaltando a fidelidade de Deus e a necessidade da obediência. Todavia, por conta de uma infração descrita em Números, capítulo 20, Moisés foi proibido de entrar na terra que Deus havia jurado dar aos descendentes de Abraão. No episódio ocorrido em Meribá, o povo de Israel estava com sede e pediu a Moisés que lhes desse água. Deus orientou Moisés a falar com uma rocha, e dela sairia água. No entanto, Moisés, tomado pela irritação diante das queixas do povo,
Em sua exasperação, feriu a rocha 2 vezes com seu cajado, contrariando diretamente as ordens de Deus. Por causa dessa desobediência, Deus comunicou a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Já no final de sua missão, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde pôde ver a distância à terra prometida, mas sem a permissão de nela adentrar. Ele faleceu naquele local, aos 120 anos de idade, e foi sepultado pelo próprio Deus em um lugar que permanece oculto. Ainda que Moisés não tenha pisado fisicamente na terra prometida, sua atuação como líder e legislador deixou uma marca permanente. Sua morte representou o encerramento de uma fase e a passagem da liderança para Josué, que assumiria a responsabilidade de conduzir os israelitas na conquista da terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Conquista da terra prometida. A tomada da terra prometida, conduzida por Josué após a morte de Moisés, é uma narrativa empolgante que evidencia não apenas a liderança destemida de Josué, mas também os obstáculos enfrentados pelo povo de Israel enquanto buscava se estabelecer na terra que Deus havia prometido. Josué, fiel aprendiz de Moisés, foi designado por Deus para guiar os israelitas além do Rio Jordão e liderar a ofensiva militar para conquistar a terra prometida. Sua dedicação à vontade divina e sua fé firme o tornaram um personagem central nesse ponto decisivo da trajetória de Israel. Contudo, antes da entrada definitiva na terra, um episódio significativo evidenciou a tensão entre confiança e medo. Josué enviou 12 homens para espionar a terra de Canaã. Apesar de ser uma região próspera e fértil, a maioria dos espias voltou com relatos alarmantes, ressaltando as dificuldades e as cidades cananeias fortificadas que pareciam impossíveis de vencer. Apenas Josué e Calebe mantiveram uma visão otimista, confiando no poder de Deus para cumprir sua promessa. A falta de fé do povo, influenciada pelo testemunho negativo da maioria dos espias, trouxe graves repercussões. Deus, em sua justiça, decretou que aquela geração incrédula não herdaria a terra prometida. Como consequência, os israelitas passaram 40 anos peregrinando no deserto, sendo instruídos na confiança e na total dependência do Senhor. Por fim, sob a orientação de Josué, a conquista da terra prometida teve início de maneira metódica e cuidadosa. Cidades como Jericó, famosa por suas muralhas intransponíveis, sucumbiram diante de estratégias reveladas por Deus. Cada avanço, apesar dos riscos, confirmava a lealdade divina à sua aliança e fortalecia a autoridade de Josué como guia nomeado por Deus. A conquista progressiva da terra prometida representou não apenas o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, mas também consolidou a identidade de Israel como povo escolhido do Senhor. Esse capítulo das Escrituras descreve feitos grandiosos de batalhas e triunfos, ressaltando a relevância da obediência, da fé e da confiança firme na direção divina. Período dos Juízes. A fase dos Juízes, um período intermediário na trajetória de Israel entre a conquista da Terra Prometida e o início da monarquia, é marcada por ciclos repetitivos que revelam a fragilidade espiritual do povo e sua constante inclinação à desobediência a Deus. Durante essa época, os israelitas passaram por diversos momentos de afastamento, nos quais negligenciavam a adoração exclusiva ao Senhor e adotavam práticas pagãs, infringindo as leis divinas. Esse comportamento de rebeldia resultava em opressões por parte de nações inimigas, levando o povo a clamar por libertação. Em sua compaixão, Deus levantava juízes para salvar os israelitas do domínio estrangeiro e guiá-los de volta ao caminho da fidelidade. Esses homens e mulheres, guiados pelo Espírito de Deus, cumpriam funções essenciais em tempos de crise. Um exemplo notável é Gideão, um líder corajoso que, apesar de hesitar no início,
conduziu Israel à vitória sobre os midianitas. Na batalha contra os midianitas, Deus ordena que Gideão reduza drasticamente o tamanho de seu exército, demonstrando que a vitória viria pelo poder divino. Com apenas um pequeno grupo, Gideão derrota os inimigos usando uma tática criativa envolvendo cântaros e tochas durante a noite. A vitória foi impressionante e Gideão serviu como juiz em Israel por 40 anos. Outro juiz destacado foi Jefté, que enfrentou dificuldades pessoais e liderou os israelitas em batalhas contra adversários. Também se sobressai Sansão, cuja história é repleta de eventos extraordinários. Sansão nasceu de maneira milagrosa de uma mulher chamada Manoá, que era estéril. Um dia, um anjo do Senhor apareceu a Manoá e anunciou o nascimento de Sansão, ordenando que ele fosse consagrado como nazireu desde o ventre, evitando vinho e qualquer forma de impureza. Com o passar dos anos, Sansão cresceu e, cheio do Espírito do Senhor, demonstrava uma força física fora do comum. Apesar de seu voto nazireu, Sansão envolveu-se com uma mulher filisteia chamada Dalila. Os líderes dos filisteus persuadiram Dalila a descobrir o segredo da força de Sansão. Após várias tentativas frustradas, ele acabou revelando que sua força vinha de seu voto, em especial do cabelo nunca cortado. Dalila então cortou seu cabelo enquanto ele dormia, e Sansão perdeu sua força. Os filisteus o prenderam, o cegaram e o colocaram para trabalhar moendo grãos na prisão. Durante uma grande celebração filisteia, Sansão, com os cabelos já crescidos, clamou por uma última demonstração de poder. Ele empurrou as colunas do templo e o destruiu, matando a si mesmo e a muitos filisteus. Com esse ato final, Sansão libertou Israel da opressão inimiga. Além desses libertadores, Samuel surgiu como uma figura de destaque na parte final do período dos juízes. Sua trajetória também é digna de atenção. Elcana era um homem que possuía duas esposas, Penina e Ana. Ana, que era estéril, vivia profundamente angustiada por não ter filhos, enquanto Penina tinha vários. Todos os anos, Elcana e sua família subiam ao santuário de Siló para adorar ao Senhor. Em uma dessas idas a Siló, Ana, consumida pela tristeza por não conseguir conceber, fez uma oração fervorosa a Deus, suplicando por um filho. Ela prometeu que, se fosse atendida, entregaria seu filho ao serviço do Senhor. O Senhor ouviu o clamor de Ana e ela engravidou. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Samuel, cujo nome significa pedido a Deus. Após o desmame, Ana cumpriu sua promessa e levou Samuel ao templo em Siló, confiando-o aos cuidados do sacerdote Eli para servir ao Senhor. Samuel cresceu no santuário de Siló, sendo educado por Eli no serviço ao Senhor. Ainda muito jovem, Samuel recebeu o chamado de Deus para se tornar profeta e, com o tempo, foi reconhecido como um dos principais líderes espirituais e juízes da nação de Israel. A era dos juízes foi marcada por uma constante oscilação entre a infidelidade de Israel, a correção de Deus e a provisão divina por meio de líderes escolhidos. Mesmo diante de sua rebeldia, Deus, em sua graça, jamais abandonou seu povo, sempre levantando alguém para restaurar a ordem e conduzi-los ao arrependimento. Esse período turbulento serviu como preparação para a transição que levaria Israel à instituição da monarquia, dando início a um novo capítulo na longa e complexa jornada do povo escolhido por Deus. A monarquia. A fase da monarquia em Israel foi caracterizada por acontecimentos profundamente relevantes, começando com o pedido do povo por um rei, passando pelos reinados de Saul, Davi e Salomão, até a dolorosa cisão do reino após a morte de Salomão. O desejo do povo por um rei surgiu a partir da observação das nações ao redor, que possuíam líderes monárquicos. Ainda que essa solicitação tenha sido aceita por Deus como reflexo da vontade humana,
ela também revelou uma certa falta de fé em Deus como soberano. Deus, respeitando essa escolha, permitiu a instituição da monarquia e Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. O governo de Saul foi marcado por conquistas importantes, como a vitória contra os amalequitas, mas também por erros, especialmente a desobediência às ordens divinas. Mais tarde, Davi, um jovem pastor ungido por Samuel, foi escolhido por Deus para reinar. Davi destacou-se como um líder notável, admirado por seu talento militar, sua arte musical e, acima de tudo, por ser chamado homem segundo o coração de Deus. Salomão, filho de Davi, herdou o trono e conduziu Israel durante um período de grande estabilidade e riqueza. Seu reinado foi notável por feitos grandiosos, como a edificação do templo em Jerusalém, mas também enfrentou dificuldades, incluindo a alta carga de impostos e o crescente desconforto do povo. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois: o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Essa divisão aconteceu devido ao descontentamento com a política tributária de Salomão e deu origem a um conflito que traria consequências graves para ambos os reinos. O reino do norte teve vários reis, muitos dos quais se afastaram completamente dos caminhos do Senhor. A idolatria se espalhou e governantes como Acabe e Jorão afastaram o povo da verdadeira adoração. Deus enviou profetas como Elias e Eliseu para repreender o pecado e conclamar ao arrependimento. Contudo, a insistência na rebeldia levou ao castigo, com a invasão assíria e o consequente exílio de Israel. Enquanto isso, no Reino do Sul, Judá, a dinastia de Davi permaneceu no trono. Houve momentos de fidelidade e renovação, como nos reinados de Josafá, Ezequias e Josias. Porém, também surgiram reis ímpios, como Acás e Manassés, que conduziram o povo à idolatria. Profetas como Isaías e Jeremias foram levantados por Deus para exortar e alertar. Apesar dessas advertências, a contínua rebeldia resultou no exílio babilônico e na destruição de Jerusalém e do templo sagrado. A trajetória tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul está repleta de episódios de idolatria, nos quais o povo abandonava o Senhor para seguir divindades estrangeiras. Em resposta a esse afastamento, Deus enviou diversos profetas com mensagens de advertência e apelo ao arrependimento. Homens como Isaías, Jeremias, Oséias e Amós denunciaram as consequências espirituais e materiais da infidelidade. A correção divina se manifestou por meio de invasões inimigas, destruições e períodos de exílio. A história dos reinos israelitas, tanto o do norte quanto o de Judá, tornou-se um lembrete contínuo da importância da fidelidade a Deus e das graves consequências que acompanham a escolha pela desobediência. Esses acontecimentos servem de alerta sobre os perigos do afastamento de Deus e a necessidade constante de retornar à aliança com o Senhor. O cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico representa uma das fases mais sombrias na trajetória de Israel, caracterizada pela destruição de Jerusalém, o exílio da população para a Babilônia e, surpreendentemente, pela atuação impactante de profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel. A história do exílio babilônico começa com a invasão liderada pelo rei Nabucodonosor II e seus exércitos sobre Jerusalém. Esse episódio culminou na demolição do templo e na deportação dos judeus para a Babilônia, onde permaneceram cativos por muitos anos. A cidade, que simbolizava a habitação de Deus, foi reduzida a ruínas e o povo escolhido foi levado para uma terra estranha. Durante esse período crítico, levantaram-se profetas de grande relevância que desempenharam papéis essenciais ao orientar e consolar os exilados. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, havia previsto a destruição da cidade santa e conclamou o povo a se submeter ao juízo de Deus.
Daniel, levado cativo à corte babilônica, destacou-se por sua lealdade inabalável a Deus diante das dificuldades e por seu dom de interpretar sonhos e visões complexas. E Ezequiel, também entre os deportados, transmitiu mensagens visionárias e simbólicas, ressaltando a importância do arrependimento e mantendo viva a esperança de um futuro restaurado. Entre as visões proféticas de Ezequiel, destaca-se a do Vale de Ossos Secos, que representa o estado de desesperança e desolação da nação de Israel durante o exílio. Os ossos simbolizam o povo espiritualmente e nacionalmente abatido naquele momento. A profecia sobre os ossos que voltam à vida retrata a promessa de Deus de trazer restauração. Esse ato expressa o reavivamento espiritual, a união futura da nação e o retorno à sua terra de origem, mesmo após um longo período de dispersão. O tempo do cativeiro babilônico também se tornou um período de profunda purificação espiritual. Longe de sua pátria e do templo, o povo de Israel foi conduzido a uma fase de introspecção e arrependimento sincero. Deus, em sua imensa compaixão, permaneceu ao lado do seu povo, mesmo durante o sofrimento do exílio. Por meio de seus profetas, o Senhor ofereceu palavras de esperança, promessas de renovação e orientações claras para que buscassem a paz e o bem-estar da cidade, onde estavam vivendo como estrangeiros. Mesmo em terra distante, Deus não deixou de falar ao coração do seu povo. O exílio babilônico se tornou um tempo de avivamento espiritual. O povo passou a se voltar mais intensamente a Deus, reconhecendo suas falhas, compreendendo o valor do arrependimento e reafirmando a importância da aliança estabelecida com o Senhor. Foi um tempo de transformação interior. Esse processo de restauração preparou Israel para o retorno à sua terra e para a reconstrução do templo, que se tornaria possível após o decreto do rei persa Ciro. A volta do povo e a restauração de Jerusalém foram o cumprimento da promessa divina de que, mesmo na disciplina, Deus preservaria sua aliança com Israel. A restauração. A fase da restauração representa um capítulo significativo da história, marcado pelo retorno do povo à Terra Prometida, a reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém, a renovação do ensino da lei e um poderoso avivamento espiritual. Após longos anos de exílio na Babilônia, o rei persa Ciro decretou que os judeus poderiam regressar à sua terra de origem. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, o povo iniciou a jornada de volta à Terra Prometida. Esse retorno não representava apenas um deslocamento geográfico, mas também o começo de um processo profundo de restauração espiritual. Uma das primeiras iniciativas após o retorno dos exilados foi a reconstrução do Templo de Jerusalém. Mesmo enfrentando obstáculos e oposição de adversários, o templo foi erguido novamente sob a condução de Zorobabel, sinalizando um renascimento na adoração e na vida religiosa de Israel. Esdras, sacerdote e escriba, teve um papel central no ensino e na vivência da lei de Moisés. Ele liderou um movimento de reeducação espiritual, promovendo a leitura pública das Escrituras, o incentivo ao arrependimento e a renovação da aliança com Deus por parte do povo. Ao ouvirem a leitura da lei, os israelitas foram tomados por um forte senso de pecado e buscaram a presença de Deus com sinceridade. Esse movimento resultou numa renovação do compromisso espiritual, com o povo reafirmando sua decisão de seguir e obedecer ao Senhor. Neemias, por sua parte, liderou a reconstrução das muralhas de Jerusalém, garantindo a proteção e estabilidade da cidade. Apesar das dificuldades enfrentadas, Neemias e os trabalhadores perseveraram com coragem, concluindo a obra como exemplo de união e determinação. A atuação conjunta de Esdras e Neemias, somada ao ministério profético de Ageu e Zacarias, foi essencial para a renovação espiritual do povo,
A dedicação renovada ao serviço de Deus e o retorno fiel à aliança firmada foram pilares na reconstrução da comunhão entre Deus e sua nação escolhida. Os profetas pós-restauração. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias exerceram papéis essenciais na fase pós-restauração, enfrentando os obstáculos espirituais e incentivando o povo de Israel a permanecer fiel ao Senhor, enquanto a nação procurava se reerguer após o exílio na Babilônia. Ageu transmitiu suas mensagens diretamente ao povo engajado na reconstrução do templo em Jerusalém. Ele confrontou a apatia espiritual que havia se instalado, incentivando os israelitas a colocarem a obra da casa de Deus como prioridade. Ageu destacou a necessidade de buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, assegurando que bênçãos seriam derramadas quando o povo colocasse o Senhor em primeiro lugar. Zacarias, que profetizou na mesma época de Ageu, também se destacou como uma voz profética no contexto da restauração. Suas visões, cheias de simbolismo, e suas mensagens transmitiram encorajamento ao povo, apontando para a renovação espiritual e para a futura vinda do Messias. Zacarias insistiu na prática da justiça, na compaixão e na fidelidade, chamando os israelitas a viverem em conformidade com os mandamentos divinos. Malaquias, que profetizou algum tempo depois, trouxe advertências firmes ao povo de Israel. Ele confrontou a frieza espiritual, a deslealdade nas ofertas e cultos e a infidelidade nos relacionamentos conjugais. Malaquias enfatizou a urgência de um vínculo autêntico com Deus, exortando a nação a se arrepender e voltar-se com sinceridade à aliança. Embora o povo tivesse demonstrado entusiasmo inicial durante o processo de restauração, logo se viu diante da dificuldade de manter o fervor espiritual. A negligência nas práticas de culto, a perda de integridade moral e a acomodação espiritual ameaçavam a relação entre o povo e seu Deus. Os profetas, com mensagens de correção e apelo, buscaram reacender a devoção e sublinhar a necessidade da obediência contínua. O período que sucedeu à restauração revelou com clareza a luta constante entre a lealdade a Deus e a tentação do afastamento. Essa tensão entre a busca por santidade e o perigo da indiferença espiritual continuou a ser um desafio recorrente na caminhada do povo de Israel. Encerramento. O Antigo Testamento se conclui com os profetas do período pós-restauração, como Ageu, Zacarias e Malaquias, que, através de suas mensagens, procuraram guiar espiritualmente o povo de Israel em sua caminhada com Deus. Contudo, com o fechamento do cânon do Antigo Testamento, inicia-se um período caracterizado por 4 séculos de aparente silêncio profético. Durante esse tempo, não há registro de novos textos sendo incorporados às Escrituras, e a voz dos profetas deixa de ser ouvida. Apesar desse silêncio, o período foi repleto de acontecimentos significativos na história, envolvendo transformações políticas e culturais profundas, incluindo a ascensão e queda de impérios como o persa, o grego e o romano. Durante essa fase, surgiram diversos escritos conhecidos como os livros apócrifos. Esses textos, de conteúdo histórico e religioso, não foram reconhecidos pelo cânon judaico ou pelas tradições protestantes, embora tenham sido aceitos em algumas vertentes cristãs. Esse período sem profecias registradas não representa a inatividade de Deus, mas sim uma etapa de preparação para o cumprimento de suas promessas messiânicas. A expectativa pelo Messias prometido, profetizado em muitos livros do Antigo Testamento, crescia entre os israelitas com intensidade. Com o nascimento de Jesus Cristo em Belém, o Novo Testamento tem início, encerrando o silêncio de 400 anos. Jesus, o Messias aguardado, veio cumprir as promessas divinas, trazendo redenção e salvação.
Sua vinda, ensinamentos, morte e ressurreição são narrados nos evangelhos, dando continuidade à revelação de Deus e realizando as profecias do Antigo Testamento. Dessa forma, o Antigo Testamento, com suas narrativas, leis, profecias e poemas, serviu como preparação para a chegada de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que traria a tão esperada esperança e salvação. O longo silêncio profético foi rompido pelo choro de um bebê em Belém, sinalizando o início de uma nova etapa na história da redenção. Então, apertem os cintos, pois a partir daqui a história tomará um rumo extraordinário. Deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para o vídeo. Contexto político e cultural. O panorama político e cultural durante o período interbíblico foi profundamente transformado por diversas mudanças na ordem geopolítica mundial, como a queda do Império Medo-Persa e a ascensão de Alexandre o Grande, cujo legado perdurou por meio da difusão da cultura helenística. No século IV a.C., Alexandre o Grande conquistou o território do Império Medo-Persa, dando início a uma nova etapa na história. Seu domínio se estendia do Egito até a Índia, promovendo uma mistura de culturas sob a influência da cultura helênica. Esse fenômeno ficou conhecido como helenismo, cuja presença marcou a língua, as artes, a filosofia e até mesmo os aspectos religiosos em vastas regiões do mundo antigo. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais. O Egito passou a ser governado pelos Ptolomeus, enquanto a Síria ficou sob o domínio dos Seleucidas. A terra de Israel transformou-se em um território disputado por esses dois impérios, o que trouxe muitas dificuldades ao povo judeu. Durante o governo dos Ptolomeus, os judeus desfrutaram de um tempo relativamente tranquilo, com certa autonomia para manter suas práticas religiosas. No entanto, com a ascensão dos Seleucidas, especialmente sob o comando de Antíoco IV Epifânio, a situação sofreu uma mudança drástica. Antíoco IV Epifânio, em sua tentativa de impor a cultura helênica à força, revoltou os judeus ao profanar o Templo de Jerusalém e proibir os rituais religiosos do judaísmo. Sua opressão desencadeou a revolta dos Macabeus, liderada por uma família sacerdotal conhecida como os Macabeus, especialmente Judas Macabeu. A revolta dos Macabeus, também chamada de Guerra dos Macabeus, foi um conflito travado em defesa da liberdade religiosa e política dos judeus frente ao domínio seleucida. Judas Macabeu e seus irmãos conseguiram retomar o controle do templo e restaurar o culto a Deus. Esse episódio deu origem à celebração de Hanukkah, que comemora a purificação e reconsagração do templo após sua profanação. Esses acontecimentos políticos e culturais vividos no período interbíblico foram determinantes para moldar o cenário em que Jesus Cristo nasceria. A influência helenística criou um ambiente linguístico e social que favoreceria, nos séculos seguintes, a expansão da mensagem cristã pelo mundo greco-romano. Herodes o Grande e a situação política. Em meio a um cenário de transformações políticas e culturais, Herodes o Grande, reconhecido por sua habilidade administrativa e talento como construtor, governou a Judéia sob a autoridade do Império Romano. Ele promoveu grandiosos projetos arquitetônicos em Jerusalém, sendo o mais destacado a ampliação e reforma do templo, conhecido como o Templo de Herodes, uma das maiores estruturas religiosas da antiguidade. Suas obras não se limitaram à capital, estendendo-se por outras regiões com a construção de fortalezas, palácios e sistemas de abastecimento, como aquedutos. Além de suas conquistas na arquitetura, Herodes empenhou-se em assegurar a estabilidade política na região. Manteve relações estratégicas com Roma e implementou medidas voltadas ao fortalecimento da economia local, buscando consolidar seu domínio sobre a Judéia.
Entretanto, seu governo também foi manchado por episódios sombrios. Herodes era tomado por intensa paranoia, o que o levou a praticar atos de extrema violência, incluindo a execução de membros de sua própria família. Era temido por sua brutalidade e por reagir de forma implacável diante de qualquer ameaça percebida, fosse ela real ou apenas imaginada. O infame massacre dos inocentes, relatado no Novo Testamento, é um exemplo disso, atribuído à tentativa de eliminar qualquer possível concorrente ao trono. Importante destacar que o período em que Herodes reinou foi de grande agitação política. A Judéia vivia sob domínio romano, situação que alimentava o ressentimento e o desejo de libertação entre os judeus. A expectativa por um Messias libertador, alguém que conduziria o povo à independência, estava profundamente enraizada na consciência coletiva. Essa esperança messiânica, presente durante o governo de Herodes, refletia a tensão entre a opressão política e a fé do povo em um Salvador prometido. Essa expectativa aparece no Novo Testamento e em profecias do Antigo Testamento, sendo também expressa pelas buscas de grupos religiosos como fariseus e saduceus por indícios do Messias. O reinado de Herodes foi marcado por sua ferocidade diante de qualquer indício de ameaça ao seu poder. O massacre dos meninos em Belém, narrado no Novo Testamento, é uma das ações mais conhecidas atribuídas a ele em sua tentativa de aniquilar um possível rival. Tudo se intensificou após o nascimento de Jesus em Belém, quando chegou aos ouvidos de Herodes a notícia sobre o nascimento do rei dos judeus. Temendo ser deposto, Herodes ficou profundamente perturbado. Reuniu os magos vindos do Oriente para saber exatamente onde o Messias deveria nascer. Esses magos, guiados por uma estrela, encontraram Jesus em Belém e o adoraram. Porém, sendo avisados em sonho para não retornarem a Herodes e temendo sua ira, seguiram por outro caminho. Enraivecido por não receber as informações desejadas, Herodes tomou uma atitude cruel. Ordenou o assassinato de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nos arredores, na esperança de destruir o recém-nascido que representava uma ameaça ao seu trono. Antes que essa ordem fosse cumprida, um anjo apareceu a José em sonho, advertindo sobre o perigo. José, Maria e o menino Jesus fugiram para o Egito, escapando da tragédia que se abateria sobre a cidade. Assim, o governo de Herodes, o Grande, foi um período de contrastes profundos, marcado por conquistas notáveis em obras e gestão, mas também por uma atmosfera de tirania, medo e violência. Esse contexto turbulento, somado à expectativa pela vinda do Messias, estabeleceu o pano de fundo para a chegada de Jesus Cristo e o início de uma nova etapa na história bíblica. Jesus e a convergência cultural. O nascimento de Jesus aconteceu em um período marcado pela convergência de influências culturais helênicas, romanas e judaicas. O domínio romano sobre a região trouxe elementos da cultura do império, incluindo aspectos herdados da tradição grega. Isso se refletia no cotidiano, na língua falada e na arquitetura predominante. Nazaré, local onde Jesus foi criado, estava inserida nesse contexto cultural misto, e essa diversidade teve impacto direto em sua experiência como homem. Vivendo em Nazaré, uma cidade frequentemente desprezada pelos seus contemporâneos, Jesus cresceu em meio às realidades comuns da vida e enfrentou os desafios da sociedade de sua época. Sua ligação com os marginalizados, sua convivência com as pessoas simples e sua origem humilde em Nazaré evidenciam a maneira singular como ele se relacionava com a humanidade. O ministério de Jesus teve início com seu batismo nas águas do Rio Jordão, realizado por João Batista. Vale aqui uma pausa para destacar a figura notável de João Batista, personagem central no Novo Testamento. João teve um papel essencial ao preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo.
filho de Zacarias e Isabel, um casal já idoso que recebeu uma promessa divina. João nasceu de forma milagrosa. Ele passou parte significativa de sua vida no deserto, onde cultivou uma vida de oração e consagração a Deus. Sua missão era clara: preparar o povo para a chegada do Messias, anunciando o reino de Deus. João se tornou conhecido por realizar batismos de arrependimento no Rio Jordão. Multidões vinham até ele para serem batizadas, confessando seus pecados. Sua pregação girava em torno do arrependimento, da proximidade do reino e da chegada iminente de alguém muito mais poderoso. João anunciava que ele apenas preparava o caminho para esse que viria depois dele. Quando Jesus se aproximou para ser batizado, João imediatamente reconheceu sua grandeza, declarando que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João declarou não se considerar digno nem mesmo de desatar as correias das sandálias de Jesus. Esse momento simbólico marcou não apenas o início público da missão de Jesus, mas também evidenciou sua identificação com a humanidade, ao se submeter a um batismo que representava arrependimento de pecados, embora ele mesmo fosse sem pecado. Em seguida, Jesus foi conduzido ao deserto, onde permaneceu por 40 dias e foi tentado por Satanás. Durante esse período de solidão, ele enfrentou tentações intensas. Esse episódio revela a plena humanidade de Cristo, que, embora divino, também enfrentou provações semelhantes às dos seres humanos. No entanto, Jesus resistiu a todas as armadilhas do inimigo, sempre respondendo com as Escrituras e demonstrando total submissão à vontade de Deus. A vitória de Jesus sobre as tentações no deserto demonstrou sua santidade e autoridade sobre o poder do mal. Essa experiência fortaleceu sua preparação para o ministério que se seguiria, caracterizado por ensinamentos que transformavam vidas, milagres de cura e libertação e a proclamação da chegada do reino de Deus. O ministério de Jesus e a expansão da mensagem. O ministério de Jesus foi caracterizado por uma impressionante união de sinais miraculosos e ensinamentos profundos que ultrapassaram fronteiras culturais e territoriais. Ele curou doentes, devolveu a visão aos cegos, multiplicou alimentos para multidões e até ressuscitou pessoas. Suas palavras, frequentemente expressas por meio de parábolas, tratavam de questões universais como o amor, perdão, equidade e o reino de Deus. Seus feitos e discursos atraíam grandes multidões, evidenciando a abrangência e atualidade de sua mensagem. Jesus escolheu 12 homens para serem seus apóstolos, os quais desempenharam um papel essencial em sua missão. Esses discípulos acompanharam seus ensinamentos, presenciaram os milagres e se tornaram fundamentais na propagação do Evangelho e na fundação da Igreja Cristã primitiva. Um episódio significativo nesse período foi a Transfiguração. Certo dia, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte elevado. Ali, algo extraordinário ocorreu. Sua aparência foi transformada. Seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes tornaram-se radiantes como a luz. Moisés e Elias também apareceram e conversaram com ele. A transfiguração revelou aos discípulos a glória divina de Jesus. Sua aparência luminosa evidenciava sua natureza celestial, enquanto a presença de Moisés e Elias simbolizava a ligação entre a antiga aliança, representada pela lei e pelos profetas, e a nova aliança, inaugurada por Cristo. A voz vinda dos céus declarou Jesus como o Filho amado de Deus, confirmando sua identidade messiânica. Esse acontecimento ocorreu pouco antes da última viagem de Jesus a Jerusalém, onde enfrentaria a prisão, o julgamento e a crucificação. A transfiguração teve o efeito de fortalecer a fé dos discípulos, preparando-os para os acontecimentos dolorosos que se aproximavam. Ao presenciarem a glória de Cristo,
puderam entender melhor que sua morte e ressurreição faziam parte do plano redentor de Deus. Com o avanço do ministério de Jesus, crescia também a inquietação entre os líderes religiosos e políticos da época. Sua crescente influência, aliada às declarações sobre sua identidade divina, tornaram-no uma figura cada vez mais polêmica. As autoridades religiosas, principalmente os fariseus e escribas, sentiram-se desafiadas pelos ensinamentos de Jesus, que frequentemente confrontavam as tradições estabelecidas. Ele colocava em destaque a justiça, a misericórdia e o amor acima do rigorismo legal. Além disso, sua popularidade com o povo era vista como uma ameaça direta à estrutura de poder vigente. O ponto de tensão se intensificou quando Jesus realizou a purificação do templo, expulsando os cambistas e repreendendo severamente a corrupção que tomava conta daquele local sagrado. Esse ato, somado às declarações sobre sua origem divina, acendeu o alerta máximo entre os líderes religiosos. Foi então que a conspiração para prendê-lo começou a tomar forma. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, aceitou trair Jesus em troca de 30 moedas de prata. Durante a última ceia, Jesus revelou que seria traído e preso em breve, mas continuou a preparar seus seguidores para o que viria a seguir. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, após Judas apontá-lo com um beijo diante dos soldados romanos e guardas do templo. Esse gesto, ao mesmo tempo íntimo e traiçoeiro, resultou em sua captura imediata. Conduzido ao sumo sacerdote Caifás e ao Sinédrio, o conselho religioso judaico, Jesus foi julgado em um tribunal noturno, considerado irregular. As acusações incluíam blasfêmia e suposta incitação contra a ordem pública. Como o Sinédrio não tinha autoridade legal para executar uma sentença de morte, Jesus foi encaminhado ao governador romano, Pôncio Pilatos. Durante o interrogatório, Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo e que ele veio para testemunhar a verdade. Pilatos, ao longo da conversa, percebeu que as acusações tinham motivação religiosa e que Jesus não apresentava ameaça real à ordem romana. Tentando evitar conflito e sem compreender plenamente o significado espiritual daquele julgamento, ele procurou uma saída, oferecendo ao povo a libertação de um prisioneiro. Durante a celebração da Páscoa, era tradição que o governador romano concedesse liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo como sinal de boa vontade. Pilatos enxergou nessa prática uma chance de libertar Jesus sem provocar uma rebelião popular. Diante da multidão reunida na praça do Pretório, Pilatos apresentou duas opções: soltar Jesus, conhecido por seus milagres e ensinamentos, ou Barrabás, um prisioneiro envolvido em rebeliões e acusado de homicídio. A atuação dos chefes religiosos ficou evidente quando começaram a incitar o povo a pedir a libertação de Barrabás. Eles manipularam o sentimento popular, apresentando Barrabás como um combatente contra a dominação romana, enquanto retratavam Jesus como um perigo à estabilidade. Sob essa influência, a multidão passou a clamar pela soltura de Barrabás. Pilatos, vendo a multidão cada vez mais agitada, realizou um gesto simbólico. Lavou as mãos diante de todos, declarando-se isento de responsabilidade pela condenação de Jesus. Mesmo assim, diante da pressão e para evitar um tumulto, ele ordenou que Jesus fosse crucificado. Jesus foi então conduzido ao Calvário, local da execução, onde foi crucificado entre dois ladrões. Sua morte na cruz foi uma punição brutal, mas também representou o cumprimento de um plano divino muito maior, a redenção da humanidade por meio do sacrifício do Filho de Deus. Logo após sua morte, diversos acontecimentos sobrenaturais ocorreram, marcando o ponto culminante da história da crucificação. Ressurreição. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, um membro do Sinédrio que seguia Jesus em segredo.
Ele o envolveu em um lençol limpo e o colocou em um sepulcro novo. A pedido dos líderes judeus, Pilatos autorizou que uma guarda romana fosse posicionada diante do túmulo para impedir qualquer tentativa de violação. A entrada foi selada, garantindo que permanecesse fechada e protegida. Ao final do sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram até o túmulo de Jesus com especiarias aromáticas para ungir seu corpo. Quando chegaram, perceberam que a grande pedra havia sido removida e que o túmulo estava vazio. Entrando no túmulo, elas encontraram um jovem com vestes brancas, identificado como um anjo. Ele disse: "Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Observem o lugar onde o colocaram." O anjo orientou as mulheres a contarem aos discípulos e a Pedro que Jesus estava vivo e que eles o encontrariam na Galileia. Enquanto corriam para dar a notícia, Jesus apareceu pessoalmente a Maria Madalena, revelando-se a ela. Nos dias seguintes, Jesus apareceu a várias pessoas e grupos. Ele se manifestou aos discípulos a caminho de Emaús. Apareceu em um aposento fechado onde estavam reunidos e teve um encontro individual com Pedro. Cada uma dessas aparições confirmava que ele havia ressuscitado de verdade. Alguns dos discípulos, no entanto, hesitaram em crer imediatamente. Tomé, especialmente, demonstrou incredulidade até que Jesus apareceu a ele e permitiu que tocasse suas feridas. Esses momentos dissiparam dúvidas e firmaram a fé dos seguidores. Em uma ocasião especial, junto ao mar da Galileia, Jesus conversou com Pedro, perguntando-lhe 3 vezes se o amava, e o incumbiu de cuidar do seu rebanho. Também instruiu os discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele havia transmitido. A Ascensão. Após suas aparições aos discípulos durante um período de 40 dias, Jesus os conduziu até o Monte das Oliveiras, nas proximidades de Betânia, um lugar que já havia sido palco de acontecimentos significativos em seu ministério terreno. No alto do monte, Jesus transmitiu suas últimas instruções, reforçando a missão que confiava a eles: serem suas testemunhas até os confins do mundo. Também ordenou que permanecessem em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, o Espírito Santo, que os capacitaria para essa missão. Enquanto abençoava os discípulos, Jesus começou a elevar-se diante deles. Eles o observaram subir, até que uma nuvem o envolveu e o escondeu de seus olhos. Enquanto ainda olhavam para o céu, surgiram 2 homens vestidos de branco, anjos, que lhes perguntaram por que estavam olhando para o alto. Eles anunciaram que Jesus retornaria da mesma forma como haviam acabado de vê-lo subir. Esse momento encheu os discípulos de admiração, mas também de encorajamento e esperança. Eles compreenderam que Jesus havia retornado à glória do Pai e que em breve receberiam o Espírito Santo conforme prometido. Após a ascensão, os discípulos regressaram a Jerusalém, obedecendo à orientação de Jesus. Reunidos em oração e comunhão, aguardavam o derramamento do Espírito que lhes daria poder para continuar a obra iniciada por seu Mestre. A ascensão de Jesus tem profundo significado teológico. Ela confirma sua exaltação à direita de Deus, evidenciando sua soberania e autoridade. Marca o início de uma nova fase na história da salvação, em que os discípulos, agora fortalecidos pelo Espírito Santo, levariam a mensagem do Evangelho a todas as nações. A ascensão não foi um adeus, mas a preparação para a descida do Espírito e a promessa do retorno glorioso de Cristo. A propagação do Evangelho. Os apóstolos tiveram um papel essencial na difusão da mensagem de Jesus, levando o Evangelho a várias regiões do mundo então conhecido. O livro de Atos registra suas jornadas missionárias, iniciando em Jerusalém e alcançando cidades como Antioquia, territórios da Ásia Menor, a Grécia e, por fim, Roma. Porém,
o crescimento da igreja enfrentou sérias adversidades. Em Jerusalém, especialmente, ocorreram perseguições que dispersaram os seguidores de Cristo, provocando, paradoxalmente, maior disseminação da fé cristã. Nesse contexto, surgiu Saulo de Tarso, posteriormente chamado de Paulo, que inicialmente teve papel ativo na perseguição aos fiéis antes de sua conversão radical. Essas perseguições, embora surgissem com a intenção de sufocar o movimento, acabaram favorecendo a propagação da fé cristã. Os crentes fugiram para outras regiões, levando consigo a mensagem de redenção. Depois de sua conversão, Paulo tornou-se um dos principais pregadores da nova fé, percorrendo amplamente o mundo habitado e erguendo comunidades cristãs. As viagens missionárias de Paulo, destacadas principalmente no livro de Atos, foram encontros cheios de desafios e luz missionária. Em Filipos, sua pregação levou à conversão de Lídia e de um carcereiro, resultando no estabelecimento de uma igreja local. Em Tessalônica, o evangelho tocou tanto judeus quanto gentios, gerando uma comunidade cristã significativa. Já em Corinto, Paulo permaneceu por um bom período, fundando uma igreja que se tornaria destinatária de várias de suas cartas. Além das viagens, o legado de Paulo permanece vivo nas epístolas que ele redigiu às igrejas que criou ou a colegas de ministério. Essas cartas, agora parte integrante do Novo Testamento, oferecem instruções teológicas, éticas e práticas para a vida cristã. Entre elas, destacam-se Romanos, Coríntios, Gálatas e Filipenses, ricas em ensinamentos profundos. Apesar de sua influência massiva, Paulo enfrentou inúmeros desafios. Foi preso em diversas ocasiões por pregar o evangelho que defendia. Suas viagens missionárias frequentemente o colocaram sob perigos diversos, tanto por autoridades romanas quanto por judeus opositores da fé cristã. Além disso, houve conflitos dentro das próprias comunidades cristãs, divergências teológicas ou de metodologia pastoral que exigiram sabedoria e firmeza de Paulo. Mesmo diante dessas adversidades, Paulo manteve-se resiliente, fiel à sua missão de divulgar o evangelho e fortalecer as igrejas que havia plantado. No ano 64 d.C., um incêndio devastou grande parte de Roma, e o imperador Nero, para desviar as acusações sobre si, culpou os cristãos pelo desastre. Esse evento desencadeou uma forte perseguição contra os seguidores de Cristo. Os cristãos foram acusados injustamente, submetidos a prisões, torturas e execuções cruéis. Esse período de repressão, liderado por Nero, é bem documentado por historiadores como Tácito. Durante essa perseguição, o apóstolo Paulo foi preso pela segunda vez em Roma. Diferente de sua primeira prisão, que permitia certa liberdade, essa detenção foi muito mais rigorosa. Foi nesse contexto que Paulo escreveu suas últimas cartas, incluindo a segunda epístola a Timóteo. Paulo foi martirizado durante o reinado de Nero, provavelmente por decapitação. As epístolas que ele escreveu, enquanto encarcerado, permanecem como pilares de ensino cristão. Seu exemplo de fé e coragem diante da adversidade tem inspirado gerações de crentes. Esse contexto histórico das perseguições em Roma é fundamental para uma melhor compreensão do livro do Apocalipse. Escrito durante o governo de Domiciano, sucessor de Nero, o Apocalipse reflete as perseguições e tensões que os cristãos enfrentaram sob o poder imperial. O autor, o apóstolo João, escreveu esse livro em uma época em que os cristãos estavam sob grande pressão. O Apocalipse utiliza uma linguagem simbólica intensa para transmitir uma mensagem de esperança e vitória definitiva para os seguidores de Cristo, mesmo em meio à perseguição. Suas visões e imagens devem ser interpretadas à luz do contexto histórico e teológico do primeiro século, oferecendo encorajamento aos cristãos que enfrentavam tribulações. No livro, João descreve visões da glória celestial e do Cordeiro de Deus.
Outras visões envolvem 7 trombetas e 7 taças, cada uma desencadeando juízos divinos sobre a humanidade, representações simbólicas da resposta de Deus ao pecado e à rebelião. Nesse cenário, aparece a figura da besta, símbolo dos poderes terrestres que se opõem a Deus. Por fim, o Apocalipse apresenta a batalha final entre o bem e o mal, com a vitória de Cristo. A Nova Jerusalém é revelada como símbolo da redenção e da plena presença de Deus, a consumação da trajetória humana. O livro termina com advertências e promessas aos leitores. Jesus promete voltar e recompensar os fiéis, enquanto aqueles que persistirem na rebeldia enfrentarão a justiça divina. Espero que tenham gostado do vídeo. Se esse conteúdo abriu sua mente e fortaleceu sua fé, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Temos muitos outros estudos profundos como este esperando por você. Juntos, vamos crescer na palavra, na verdade e no discernimento. E se deseja continuar aprendendo mais sobre essas histórias bíblicas poderosas, acesse os conteúdos exclusivos, tornando-se membro do nosso canal. Por um valor simbólico, você terá acesso antecipado a materiais que vão aprofundar ainda mais seu conhecimento nas Escrituras. O link está na descrição. Abraços e fique com Deus.